bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, cientista político e empresário. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Eu que agradeço. Bom, Luiz Felipe, você é um dos líderes fundadores do Movimento Liberal Acorda Brasil, que ganhou muito destaque, né, nas grandes manifestações que foram realizadas a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas o trabalho do Movimento Liberal Acorda Brasil, Luiz Felipe, não se resume, né, e não se resumia, na época, a agenda do afastamento da Dilma. Então eu queria começar essa conversa te perguntando qual é a proposta do grupo desde o seu nascimento. Obrigado, Bruno, pela oportunidade aqui de estar podendo responder essas questões que são muito importantes para nós. O movimento ele não nasceu necessariamente com a pauta do impeachment. Ele nasceu com a vontade de explorar um momento político e de fazer as reformas no sistema político para que nós tenhamos um sistema estável, duradouro, com unidade e com continuidade para que haja a argamassa da prosperidade do Brasil. E nós identificamos exatamente esse momento como um viés de, olha, a oportunidade está se apresentando e precisamos pautar essas grandes mudanças que estão para ocorrer. E os outros movimentos estavam muito focados na indignação contra a corrupção, caça a corruptos, outros na questão de impeachment. Nós estávamos voltados mais para, vamos aproveitar essa instabilidade e vamos fazer algumas reformas. A evolução natural disso foi que nós também concluímos que precisava do impeachment para remover a estrutura de poder que tinha se inserido no executivo, que é o poder mais forte que temos hoje no nível federal, cujo modelo também é replicado no Estado-membro e também na cidade. Então, nós entramos também na onda do impeachment. Acho que o que está acontecendo, essa onda está sendo extremamente positiva. Claro que ainda está em disputa, né? O processo foi colocado aí meio que em questionamento aí agora pelo Senado. Temos aí que aguardar esse processo. Mas o movimento foi formado para isso, para fazer as grandes mudanças e não necessariamente remover o governo Dilma e nem só para manifestar indignação contra a corrupção. E essas grandes mudanças a que você se refere, Luiz Felipe, o que você acha que deveria ser feito nesse momento aí, obviamente a ser confirmado o afastamento da presidente Dilma? Quais são os grandes temas que deveriam entrar na pauta, né, do debate público e na agenda de transformação política? Olha, como foi formado na época de liberais, e o que significa liberais? São aqueles que acreditam no liberalismo político e no liberalismo econômico, ou seja, o Estado não só desvinculado do púlpito da igreja, mas ele também deve ser desvinculado da economia. Isso do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, ele tem que ser um Estado que ele obedece às vontades e aos desejos da sua população, e então existem mecanismos no qual a representatividade se torna muito mais estreita e muito mais próxima do eleitorado. Então, nós vimos que, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, o Estado era o grande mestre, ele era o grande arquiteto da vida política, onde a classe média, que é a maior pagadora de impostos, que sustenta tudo isso, não tinha nenhuma representatividade. O custo é enorme para você eleger um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, etc. Então, nós temos uma baixa representatividade política. E do ponto de vista econômico, nós temos uma intromissão do Estado ao ponto a levar ao que nós estamos vivendo hoje, que é um colapso socialista da nossa economia. Então, todos aqueles que entraram no movimento liberal foram para fazer essas grandes mudanças liberais que precisam acontecer, tanto do ponto de vista político e econômico. E, especificamente, agora que está acontecendo esse processo de afastamento da Dilma, ainda não ocorreu o impeachment, então estamos num período de afastamento. O governo interino do Temer, ele está tomando decisões que estão em linha com o liberalismo econômico.
No entanto, ainda há muito problema na questão política. A parte política ainda está muito fechada no modelo antigo. Houve uma reforma política que tentou ser colocada em pauta no começo de 2015. A maioria dos movimentos não viu esse bonde passar. Nosso movimento, ele foi para o Senado e protocolou uma proposta de reforma política. Ou seja, um voto distrital majoritário, ou como eles gostam de chamar, um voto distrital puro, em que não há lista para um componente misto, o fim do coeficiente eleitoral, o fim do coeficiente partidário, ou seja, tudo que leva à transparência, tudo que leva a um baixo custo para você entrar na política e também que gere mais representatividade, descentralizando o poder. Então, essa foi nossa proposta desde já de abril de 2015, já estávamos protocolando propostas. Então, agora, nós temos que continuar com isso, porque achamos que o governo Temer está em linha, ao menos é o primeiro passo para a criação ou a desvinculação do Estado da economia. É um pequeno passo, mas é um passo no lugar, para a direção certa. Mas, do ponto de vista político, ainda temos muito que caminhar. E sabemos que, se caminhamos na parte econômica, em termos de liberalismo, e não caminhamos na parte política, é muito fácil de voltar ao que era antes. É muito fácil você ter um revés e criar de novo um grande Estado intromissor na economia. E podemos entrar depois na questão de história com relação a isso. Então, nós estamos tendo um ajuste liberal, vamos dizer assim. Não estamos criando um Estado liberal, que é o que nós devemos ter. Então, essa que é a nossa postulação. A nossa briga por um Estado liberal ainda continua. E tem muita informação que temos que veicular. Você citou algumas decisões que já foram tomadas por esse governo interino do presidente Michel Temer. E outros presidentes, aí para citar o Fernando Henrique, o próprio Lula e a Dilma, adotaram alguns instrumentos liberais de concessão à iniciativa privada ou privatização, mas isso não fazia parte da natureza ideológica ou da agenda política desses grupos e me parece que também não faz parte do governo Temer. No fundo, eles tomaram esse tipo de decisão para resolver um problema do governo, né? Para se livrar de algumas coisas. Como é que se faz, num momento como esse, Luiz Felipe, para evitar que esses governos que não têm uma agenda, né, de um liberalismo político, que impeça que esses governos, adotando essas soluções liberais, não mantenham a velha política com essa aparência de mudança a partir desses instrumentos considerados liberais? Exatamente. Você tocou bem nesse assunto, que o que eles estão fazendo é um ajuste liberal pela necessidade de sobrevivência do país como um todo, do Estado, do país como um todo, da nação. Nós estaremos numa situação de bancarrota se nós não fizermos essas mudanças que o Temer está postulando. Eu imagino que ele está fazendo isso a contragosto, assim como a maioria do PMDB. Mas a necessidade urge, então até mesmo um partido como o PMDB ou alguns outros até de viés um pouco mais socializantes teriam que fazer essas mudanças. Agora eu vou lembrar aqui um momento histórico que eu estou muito, com o qual eu estou muito preocupado, que tem um paralelo a esse momento aqui de Brasil, que é exatamente o fim da era Menem e o início de uma era de instabilidade política que foi preconizado pelo De La Rua, que foi eleito para fazer as grandes reformas, porque o governo Menem, ele era um governo, sem dúvida, populista, etc., mas ele privatizou a Argentina. A Argentina foi privatizada por completo. Pode ter sobrado uma ou duas estatais, mas o que aconteceu foi que as grandes mudanças e o problema estrutural da Argentina estava calcado também na Previdência, no sistema de Previdência, e também no sistema de leis trabalhistas, o qual o sucessor de Menem não conseguiu fazer, exatamente porque existia esse enraizamento e uma polarização do diálogo político com relação a esse tema. Então, não foram feitas as estruturas, o De La Rua renuncia
e quando ele renuncia, ele chama novas eleições, ele ficou só 2 anos no poder, do qual o último ano ele era quase que em transição política. Depois você teve aí o Duhalde também não conseguiu fazer as reformas que eram necessárias nesse quesito de previdência e leis trabalhistas. A consequência foi a falência da Argentina. A Argentina decretou falência em 2001, 2002, se eu não me engano. E aí, qual foi o resultado disso? Voltamos ao populismo de Kirchner. Então, o Brasil está num momento paralelo histórico muito importante, muito delicado, em que nós temos que fazer essas reformas para evitar que esse populismo venha, ainda clamando os direitos do trabalhador, as questões da previdência social, com o nível de desinformação. Muitos dos que estão escutando o teu programa, eu não sei se isso tem viés liberal ou não, mas todo liberal entende que isso não passa de enganação. Uma previdência social obrigatória, coercitiva, não é um preceito liberal. Poderia ser uma opção de ter poderia se manter a opção de se ter uma previdência social do Estado, mas é a opção do trabalhador e não uma obrigação do trabalhador. Então, assim como nas questões de leis trabalhistas, pode ser uma opção do empregador ou até mesmo de jurisdições menores do que a União. A União está dizendo todo o território nacional tem que obedecer a essas leis trabalhistas. Então, se não houver uma descentralização desse tipo de lei, cada estado, cada município determina que tipo de lei que vai obedecer, você mata as oportunidades que o Brasil tem, por natureza, a oferecer. Então, estamos num momento político que temos que criar mais oportunidades. Não é através de nova legislação e legislação melhor que nós vamos ter um país voltar a crescer. O país só vai voltar a crescer quando mais oportunidades forem criadas, e para essas mais oportunidades serem criadas, precisamos de desregulamentação geral desses grandes pilares aí de sustentação socializantes aí que tivemos à nossa frente. Você citou dois pontos bastante evidentes e que me permite fazer a próxima pergunta, Luiz Felipe, que é o seguinte: além de medidas liberais como privatização, nós temos um problema sério de ainda o Estado deter muito monopólio, inclusive naquelas áreas que foram privatizadas. Então a gente precisaria também de um processo de fim do monopólio de muitas ou de todas as áreas que o Estado atribui para si, né, como responsabilidade. Porque não adianta, por exemplo, para dar um exemplo específico para os nossos ouvintes, nós termos um mercado privado na área de distribuição de combustíveis, sempre que o governo brasileiro ainda tem o poder para para definir o preço do combustível, né? E nós tivemos um problema, nós estamos enfrentando um problema muito sério, ainda em virtude daquele período que o governo Dilma, de forma artificial, manteve os preços dos combustíveis num determinado preço. A outra dimensão que você citou é o processo de descentralização política, que é uma discussão que vem desde a monarquia brasileira no século XIX. Quer dizer, a grande discussão que havia no período entre conservadores e liberais era justamente o tema da centralização versus descentralização. Como é que se faz isso tudo isso que você mencionou, Luiz Felipe, com uma classe política que tem uma mentalidade estatista e que são agentes diretos de uma cultura política intervencionista? Olha, ao meu ver, tem duas maneiras. Tem a maneira que nós estamos postulando, que é da criação da soberania popular. Eu posso entrar nesse detalhe daqui a pouco. E a outra maneira é a bala de prata. A bala de prata seria você eleger um executivo, que é o poder mais forte que existe hoje na conjuntura de poderes do Brasil, do sistema político brasileiro, e esse poder executivo resolva abrir mão de poder e transferir poder que é do executivo federal para o executivo dos estados, executivos dos municípios. E também, então ele transfere não só poder de fato, isso significa duas coisas. Significa transferir tributos, deixar que os tributos fiquem mais próximos da sua origem, e transferir também poder jurídico para que os municípios e para que os municípios e os Estados-membros tenham poder jurídico de fato
Eu, particularmente, eu sou jeffersoniano aqui nesse princípio. Eu acho que tem até que ver, deveria ter comunidades livres. Né? Então, ou seja, nem no âmbito de prefeitura, eu acho um âmbito já uma concentração de poder. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia de comunidades livres, capazes de se emancipar e também de se autogerir. Né? Eu veria dessa maneira. Mas vamos ser bem práticos aí, podemos chegar nisso no segundo passo. Então, a bala de prata é mais simples, eu diria, que essa transferência de poder. A outra maneira é de você atingir a soberania popular. Isso significa o quê? Os países desenvolvidos, eles têm, quem manda nos países desenvolvidos, a maioria deles com IDH muito alto, é o povo, é a sociedade civil. Essa sociedade civil, no Brasil, ela é contaminada, ela acabou de surgir com os movimentos de rua de 2014 até hoje, que são movimentos livres, são pessoas indignadas que saem na rua, motivadas por si próprias, por sua própria indignação e querer fazer mudança. Então, isso eu diria que é uma nova elite surgindo para para defender a si próprios e defender o seu país contra os malefícios aí de governos não alinhados com a questão pública do Brasil. Então, a soberania popular ela está preconizada aqui em alguns mecanismos que precisamos inserir na Constituição de 88 para que essa soberania popular ela se materialize. Vamos já dizer que essa ideia de que temos uma Constituição de 88 dita Constituição Cidadã é uma grande piada. A Constituição de 88 de cidadã não tem absolutamente nada. Muito pelo contrário, tem uma Constituição extremamente estatizante e violadora de propriedade privada. Então, eu vejo dessa maneira. Mas temos aí, por exemplo, o recall. Você tem que criar um sistema de recall de mandato de político que você consegue remover um político do seu mandato por pura falta de confiança, não porque tem que ser comprovado que ele entrou em uma situação de crime ou que ele cometeu algum crime contra o erário, nada disso. É simplesmente perdeu confiança naquele candidato. Então nós precisamos de um recall que não passe pelo Estado, ou seja um mecanismo automático. Como é feito na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, basicamente você chama novas eleições para um candidato executivo ou um legislativo e aquele candidato tem o direito de renunciar ou ele terá que concorrer novamente ao seu cargo e é o TSE que julga isso e ele de fato não tem muito o que julgar. Ele fala assim, olha, tem muita gente querendo o recall do seu mandato, então nós vamos ter eleições em 30 dias. E o candidato, a única opção que ele tem é, ok, eu vou renunciar. Ou ele diz, não, ok, eu vou concorrer a uma nova eleição. Então, essa que deveria ser o mecanismo. No Brasil, não temos isso na nossa Constituição. A outra coisa que limita bastante o governo é revogação via referendo popular. Então, ao invés de você revogar o mandato da pessoa, você revoga as medidas que ele tomou e as leis que ele criou. Então, com isso, você também elimina a instabilidade que você gera quando você tem que fazer um recall de mandato, mas você acaba blindando a sociedade de leis nocivas. Vamos lembrar que a Suíça, por exemplo, que faz grande uso, toda a Europa faz grande uso de referendos populares, mas a Suíça é recordista nisso. E, se eu não me engano, é o número de 20 mil referendos populares nos últimos 25, 30 anos. Então, é uma extrema participação da sociedade naquilo que a sociedade quer para se proteger. E em termos de recall de mandato, os Estados Unidos, ele por ano faz o recall de 200 eleitos. E o sistema está lá, nem se ouve falar que houve um recall. A única recall que nós conhecemos aqui no Brasil, que houve nos Estados Unidos, foi o que elegeu o Arnold Schwarzenegger como governador do estado da Califórnia. Foi via uma eleição de recall. Eles tinham eleito o governador Davis, que era um democrata, ele falou que não ia subir impostos, ele subiu impostos porque a Califórnia estava quebrada, graças a ele mesmo, tipo o que a Dilma está vivendo hoje, e houve um pedido de eleição de recall pelos californianos e subiu o Schwarzenegger, depois de um ano só de mandato do governador Davis. Então, esse tipo de mecanismo dá a quem o poder?
dá ao povo o poder, transfere poder do Estado para o poder da soberania, desculpa, para a soberania popular. Então é isso que nós precisamos fazer. Com isso, é uma mudança mais lenta, não é uma aposta numa bala de prata, como o salvador da pátria, que vai entrar no executivo e fazer essas grandes mudanças, é a aposta no povo brasileiro, que o povo brasileiro tem como fazer isso, se dado a ele os mecanismos de fazer tal coisa. Então, essa que seriam as duas maneiras que eu estaria postulando aqui. Numa análise comparativa, Luiz Felipe, o que seria melhor? Adotar mais um mecanismo do presidencialismo americano, e é bom lembrar que o nosso presidencialismo republicano ele foi importado, né, dos Estados Unidos, a partir da experiência americana, ou tentar uma solução parlamentarista? Olha, eu acho que a solução, particularmente falando, o sistema parlamentarista, ao meu ver, é muito bom. No entanto, como de costume aqui no Brasil, tem os agentes do Estado, esses representantes, esses nossos proxies que colocamos no poder e depois não conseguimos remover, eles têm o costume de achar que todas as mudanças têm que vir de cima para baixo. Então, acham que vamos então sair do presidencialismo e entrar no parlamentarismo. Se nós fizermos essa mudança agora, não mudando nada, ou seja, as outras variáveis estando constantes, e só mudarmos de presidencialismo para parlamentarismo, nós, ao meu ver, nós teremos um retrocesso muito grande na nossa democracia. Porque o sistema parlamentarista vai sofrer dos mesmos problemas que o sistema presidencialista sofre, que é de não representatividade, a falta de legitimidade dos representantes. Só que agora a grande diferença vai ser que os legisladores, que é especificamente a Câmara de Deputados Federais, e deputados estaduais, etc. Bom, mas vamos falar só do governo federal, que a Câmara ela vai ter mais poder. Então essa Câmara, até você ter um rigor com relação à sua representatividade, vamos lembrar, somente 36 deputados foram eleitos dos 513 deputados que existem hoje, 511, se não me engano, 513, 511, não sei qual é exatamente, mais de 500 deputados que temos, somente 36 deputados foram eleitos acima do seu nível mínimo de votação, pelo voto direto. A maioria dos deputados federais que estão lá vieram através do coeficiente eleitoral, do coeficiente partidário. Então, são dois mecanismos de Estado que perpetuam esses representantes falsos no poder. Então, nós temos que fazer essas reformas de base, nós temos que dar mais representatividade, mais soberania ao povo, através desses mecanismos de recall, através dos mecanismos de referendo popular, também o voto distrital, para que você consiga aproximar mais o eleito do eleitorado. Então, se você não tem isso no sistema parlamentarista, eu já seria contra o sistema parlamentarista. A não ser que no pacote do parlamentarismo, fala assim, olha, vamos mudar para o parlamentarismo. E vamos mudar aqui para um voto distrital, e vamos ter o mecanismo de recall, vamos ter aqui o mecanismo de referendo popular, todos independentes das ações do Estado. Então, eu seria favorável. Agora, caso contrário, eu não seria favorável. Eu acho que nós teríamos mais a ganhar em tentar reformar o sistema presidencialista aqui que temos. Quer dizer, tanto no caso quanto no outro, seria preciso adotar mecanismos que não existem hoje, né? Exatamente. Eu até diria que é uma oportunidade muito boa essa para entender o porquê que, então, o presidencialismo nos Estados Unidos ele tem perdurado por mais tempo como um sistema estável, sendo que os sistemas presidencialistas que copiaram o sistema americano, eles não têm demonstrado tal estabilidade. Vamos lembrar que do mais alto IDH, só os Estados Unidos têm um país presidencialista e está ali junto dos outros países que são todos parlamentaristas, ao menos no Ocidente. Então, qual é a grande diferença aqui? A grande diferença é que a Constituição dos norte-americanos, ela baliza, ela define o poder do chefe de Estado. É isso que ela define.
é quem será o chefe de Estado, que eles chamaram lá de presidente. Então, esse poder que está delineado na Constituição norte-americana de 1787 é para definir o poder do chefe de Estado. Muito bem. Mas o que não está escrito ali na Constituição norte-americana é quem são os chefes de governo, ou quem é o chefe de governo. Essa separação que é muito importante, essa distinção é que é importante fazer. Porque quem é o chefe de governo nos Estados Unidos é exatamente cada governador de cada um dos 50 estados norte-americanos. Eles são o chefe de governo do seu estado. Então, isso quer dizer o seguinte, que a função do presidente federal é um de chefe de estado e não um de chefe de governo. Quem governa são os governadores. Essa que é a distinção que eu diria que todos os países que adotaram o sistema presidencialista esqueceram ou resolveram negligenciar. Então, no Brasil, foi adotado o sistema presidencialista que junta esses dois poderes. O presidente é tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. Ele governa e ele representa também os interesses externos. Mas eu acho que tem sido a nossa história que todos os presidentes brasileiros eles têm mais um viés de governante do que de chefe de Estado. Então, aliás, a função de chefe de Estado tem sido mitigada, sobretudo agora com essa última presidente, tem sido um desastre em termos de chefia de Estado. Ela quer destruir o Estado brasileiro e compor o Estado brasileiro com outros valores, outras leis, ou seja, uma outra estrutura de poder. Então, não ter sido um tremendo de como não ser um chefe de Estado, esse último presidente, essa última presidenta que tivemos. Então, eu diria que essa distinção que é primordial fazer. Então, entenda que nós não temos um sistema presidencialista tal qual ele foi concebido nos Estados Unidos. E a Constituição norte-americana, ela é muito clara com relação a que tipo de governo ela vê para os estados membros, não só o Estado federal, ela está olhando os Estados membros. Ela não entra na questão de como os Estados membros devem se organizar, nem muito menos como as cidades devem se organizar. A única pré-condição que ela cria é que haja separação de poder e que a população seja representada. Ponto. Então não há muito... existe uma certa liberdade de como se organizar, mas o chefe de governo, sem dúvida, seria o chefe dos estados e não um presidente. Essa que é a grande distinção. Então o Brasil tem muito a caminhar para esse lado de separação do poder executivo. A gente está conversando aqui, Luiz Felipe, sobre sobre instrumentos que o Estado deveria incorporar para que o Estado não fosse tão intervencionista quanto é hoje e que nós brasileiros, escapássemos, né, desse Estado tal qual ele funciona e existe, e eu costumo brincar que é uma mistura de Leviatã com bicho preguiça. Mas como é que se faz, no caso do comportamento dos brasileiros, né, da sociedade? Porque nos Estados Unidos, a discussão interessante que se deu antes da formação do país foi um debate muito vigoroso e interessante entre os federalistas e os antifederalistas. Então havia ali uma elite intelectual e política muito bem formada. E a gente a gente teve uma elite muito boa durante a monarquia, e a partir da República a elite política ela entrou num processo de degradação, embora durante o período republicano nós tivemos nomes excelentes, né, que ocuparam alguma posição de destaque no âmbito federal ou regional do governo. Como é que se faz um trabalho nesse momento, num momento que é propício, que abre, né, a partir de uma crise, uma grande janela de oportunidade? O que você acha que é possível ser feito, e aí inserindo, obviamente, o trabalho do Movimento Liberal Acorda Brasil, no sentido de criar uma elite política e intelectual mais pró-liberdades e mais alinhada com esse discurso de transformação que você citou aqui? Ótimo. Essa pergunta, não sei se eu vou conseguir responder ela na plenitude, mas ela me trouxe aqui alguns flashes na cabeça.
de algumas coisas que nós, como povo, nós, como influenciadores, precisamos resgatar os nossos valores brasileiros de base, que existem de fato, que o americano conhece e reforça a cada momento, e que nós, como brasileiros, agora nesse momento, precisamos também saber quais são esses valores. E eu acredito, isso é o meu postulamento aqui, que é comum em todo o Brasil, que nós temos aí uma influência muito grande de valores cristãos, valores judaico-cristãos. Eu vou estressar aqui a palavra valores, tá? Não é necessariamente a igreja e nem a religião, é de valores, valores de tolerância, de inclusividade, valores de respeito e valores de liberdade, porque isso está inato nos valores judaico-cristãos, que temos um propósito único, somos feitos à semelhança de Deus, e temos a missão de cumprir esse propósito único em liberdade, sem a coerção de Estado, sem a coerção de nenhuma pessoa. Então, por natureza, e por causa desses valores judaicos cristãos, nós somos livres. Não temos exercido nossa liberdade exatamente por causa de governos que não têm permitido que isso aconteça. Então, esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é que nós temos uma vontade inata pela prosperidade. Qual é o brasileiro? Aliás, o termo brasileiro já é um termo que alude à prosperidade. É alguém que trabalha ao Brasil. Senão o nosso termo, que nós se referimos a nós mesmos, seria de brasiliano, alguém que vem do Brasil. Então nós somos trabalhadores do Brasil, essa que é a verdade. Todo brasileiro é trabalhador do Brasil e tem um compromisso com a prosperidade. E, finalmente, nós estamos falando aqui da questão da liberdade, e ela é implícita também nos valores judaicos cristãos, mas ela também tem que ser destacada aqui. Por quê? Porque ninguém no Brasil, isso é uma coisa que você não... Até é difícil até por um governo extremamente estatizante, extremamente intromissor na nossa vida social, mesmo ele não consegue dominar o Brasil. Porque o brasileiro tem um compromisso com a liberdade, ele nasceu para ser livre. Então não existe essa de você conseguir dominar mais do que talvez o Estado hoje domina, e você veja que ainda há grandes falências desse Estado, ele não consegue impor o seu regime. Então isso que é o essencial que nós lembramos desses três valores, seriam os valores judaico-cristãos de base, a questão da liberdade e a questão da prosperidade. Então, resgatando isso, tendo isso como base, ok, disso nós construímos todo o nosso argumento. Como é que construímos, então, um sistema político que está em linha com esses valores? E quem que manda? Essa que o Estado tem que deixar de mandar. O Estado tem que ser o resultado de aspirações do povo. Isso significa que queremos um Estado democrático? Sim, limitado por leis, claro, porque senão temos uma ditadura popular, e não queremos isso. Queremos um Estado de leis. Então, essa que é a ideia. E existem várias maneiras de você organizar um Estado de leis. Existem maneiras republicanas e existem maneiras monárquicas. Os dois têm estados de leis que representam o seu povo na sua plenitude. Então, é exatamente isso que nós estamos aludindo aqui. E o meu foco específico é em estrutura de poder. Eu vejo aqui como você tendo poder centralizado, como isso gera exatamente o que temos hoje, que é um sistema oligárquico, né? Então você concentra poder político, e isso acaba gerando uma competição extrema por esse poder político, acaba perpetuando esse sistema, perpetuando também a centralização. Grandes oligarquias que ajudam ao poder acabam se formando, acabam também se locupletando, e essas oligarquias, a última coisa que elas querem é que exista competição no mercado. Eles não querem o capitalismo. O capitalismo é muito mal definido. Muito do que nós escutamos aí é que o capitalismo ele é só a precondição do capitalismo é o lucro pessoal, é a ganância. Nada a ver, o capitalismo também tem isso, claro, mas ele é uma precondição do capitalismo é a troca livre entre pessoas, entre empresas, entre organizações. Troca livre do quê? Livre da interferência do governo, através de tributo
e de regulamentação, e livre de oligarquias, livre de oligopólios e monopólios, tanto ele privados quanto públicos. Então, nós temos que entender que isso também é o que a esquerda geralmente faz, é o que nós estamos vendo nos Estados Unidos hoje. Na política não existe uma terceira via, é sempre binário. Então, se você não é pró um grande Estado, então você é pró grandes empresas. E é exatamente essa dicotomia que temos que acabar com isso. Nos Estados Unidos, hoje, eles têm duas péssimas opções. O norte-americano tem que votar ou pelo democrata, que hoje está representando a grande intervenção do Estado na economia, ou o republicano, que hoje passou a representar o interesse de grandes empresas na economia. E, na verdade, os Estados Unidos foi formado por liberais que queriam ver o pequeno e médio empreendedor subir e ter a sua plenitude. E essas grandes empresas, esses grandes oligarcas, quando eles começam a influenciar no poder político, essa competição que existe, que é natural, entre pequenas e médias empresas, acaba diminuindo, eles acabam mitigando a competição, eles acabam centralizando ainda mais o poder econômico na sua oligarquia, e isso acaba o que gera isso? Gera instabilidade, porque o povo não tendo ascensão, não tendo a capacidade de ter ascensão financeira, não ter prosperidade, ele acaba por ruir o sistema. Isso vem desde da Grécia Antiga, até passando pela República Romana, foi o que fez a derrocada da República Romana, fez o que fez a derrocada do Império Romano e vários outros sistemas que vieram depois. Então é uma grande ignorância achar que em concentração de poder político e de poder econômico, que isso é uma saída, é um modelo viável. Não é. É o que temos no Brasil. É um modelo extremamente estável, em que uma oligarquia sucede a outra. E podemos rastrear o nosso modelo político baseado com que oligarquia tinha o poder em cada momento político. E quando há uma troca de oligarquias no poder, há também uma troca de sistema político, de constituição. Então essa tem sido a nossa tradição. E os outros países da América Latina que têm seguido o modelo presidencialista, concentrador, etc., têm sofrido com a mesma dinâmica. O único que não tem passado por isso é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos descentralizou o poder desde o início. Então, e também tem essa diferença entre poder executivo de chefe de Estado e chefe de governo. Então essa temos que trazer isso à tona. Foi bom você citar o presidencialismo de uma forma geral, mas especificamente o brasileiro, Luiz Felipe, porque eu queria te perguntar o seguinte: o nosso presidencialismo ele sempre teve problemas muito sérios desde que foi aqui fundado com o golpe militar de 1889, né? Golpe esse que derrubou a monarquia. E as consequências negativas desse nosso presidencialismo, incluindo as consequências criminosas, né, do presidencialismo de coalizão, estão sendo expostas quase que diariamente, de maneira flagrante, pela Operação Lava Jato. Você é descendente da família imperial brasileira e, embora não tenha um envolvimento direto com a causa monárquica, eu sei que você já fez palestra comparando o grau de liberdades, incluindo a liberdade econômica, entre países que ainda têm monarquia e república presidencialistas. Então, eu queria que você apresentasse esses dados que você levantou e estabelecesse essa comparação entre graus de liberdade entre países que são monarquias e países que são repúblicas presidencialistas. Obrigado, Bruno. Eu fiz um Hangouts há um tempo atrás, num outro canal que eu costumo usar também, e basicamente o que eu tentei definir. Eu peguei todos os países do mundo, são 200 países, identifiquei o IDH de cada um até 2014, se não me engano. O IDH de cada país, para quem não sabe, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele tem é um índice um pouco mais complexo, não é só o per capita. Ele é um índice que inclui mortalidade, índice de mortalidade, natalidade, de saúde, também inclui o per capita. Então é um índice um pouco mais inclusivo. E eu mapeei os 200 países, os sistemas de governo desses 200 países e o IDH de todos esses países.
E o que fica... Existem 4 níveis de IDH. O nível de IDH mais alto, que é o considerado IDH alto, considerando que o índice mais alto é o número 1, o índice de IDH de 0,85, de 0,85 até o número 1, é considerado país com IDH muito alto. Estamos falando aí de toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, e algumas cidades-estado como Hong Kong, Singapura e alguns países também do Oriente Médio. Então nós mapeamos isso. O segundo nível seria o nível em que se encontra o Brasil e boa parte dos países emergentes, China, Índia, etc., estão com IDH nessa faixa de segundo, ou seja, são países emergentes com um potencial de prosperidade maior. E aí você tem mais 2 níveis abaixo disso, que inclui países da Ásia, países da África, com IDH muito baixo, né? Baixo e muito baixo. E o que nós notamos é o seguinte, que os países em que há um executivo, um poder executivo muito forte, isso é pré-condicionamento, ou seja, uma definição quase que do presidencialismo, mas existe outro modelo presidencialista que é o semipresidencialista, que ele acaba nomeando o primeiro-ministro, a gente pode entrar nesse detalhe depois, mas países presidencialistas e semipresidencialistas, que têm um executivo forte, eles constituem a maior parte dos países que são com IDH muito baixo e médio, que inclui o Brasil, a Argentina e boa parte dos países aqui da América Latina. Enquanto que os países com IDH alto, esses têm um executivo muito fraco, ou seja, um executivo bem fragmentado. E é fragmentado em sistemas parlamentaristas. Claro que você tem algumas exceções. Os Estados Unidos é uma, como a gente mencionou, no entanto, eu já falei por que ele é uma exceção. E também há países totalitários, autocracias, né, árabes, né, que são monarquias absolutistas e que transferem muito da riqueza do país para o povo, né, através de um sistema deles lá. Aliás, nem é um sistema parlamentarista, é um sistema quase que tribal de eleição. É muito interessante também porque ele legitima, mas a gente pode entrar nesse debate mais tarde. Então, ou seja, os países ricos são os países que têm, em sua maioria dos países ricos, com IDH muito alto, são países com executivo fragmentado e existem parlamentos, e aí tanto na forma parlamentos republicanos quanto parlamentos monarquistas, a maioria deles monarquistas. Na parte inferior, ou seja, no segundo tranche de desenvolvimento, o número de países parlamentares e o número de países com presidencialistas, ou seja, de 0,85 para baixo, entre 0,75 a 0,85, que é onde o Brasil se encaixa, nós temos aí uma predominância já de países presidencialistas com executivo forte. E isso só vai... quase que uma inexistência de parlamentarismo nos países mais pobres. Então, essa correlação existe. O que nós podemos concluir disso? Concluir que parlamentarismo serve para países ricos, sem dúvida. Isso é uma conclusão mais tranquila, ou seja, somente países ricos podem ter parlamentarismo? Não necessariamente. Há alguns países que não são tão ricos, mas têm parlamentarismo. Será que o parlamentarismo é um condutor para a riqueza? Eu acho que ele pode ser um condutor para a riqueza, mas eu acho que não é a riqueza aqui o ponto essencial. O ponto essencial chama-se estabilidade política. Não existe criação e perpetuação de riqueza com instabilidade política. E quando você tem um executivo forte, você tem naturalmente instabilidade política. E essa instabilidade política acaba por mitigar a criação de riqueza. Este é que é o ponto essencial dessa análise. Então, eu queria passar adiante essa informação,
que, de fato, podemos concluir que executivo forte, o que podemos concluir dessa análise com toda certeza, isso eu digo com muita confiança, é que sistemas presidencialistas de executivo forte e também de semipresidencialistas, também com pré-condição de executivo forte, são um risco muito grande na criação de estabilidade e de riqueza. Essa é a minha conclusão dessa análise. Voltando então ao movimento liberal Acorda Brasil, o que vocês têm feito, além da participação que vocês tiveram nas manifestações e daquela sugestão de reforma política que foi apresentada no Senado, salvo engano que você citou, né? Quais são os outros tipos de trabalho que vocês têm desenvolvido e pretendem desenvolver, Luiz Felipe? Olha, temos uma emenda constitucional feita por um dos integrantes do Acorda Brasil. Então, ou seja, uma emenda constitucional feita por nós, pessoas que não estão no governo, não fazemos parte do Estado, estivemos nas manifestações de 2015, então temos toda a legitimidade de postular essa emenda constitucional. E essa emenda constitucional é exatamente para a criação do mecanismo de recall e criação do mecanismo de referendo popular, porque eu diria que essa é a nossa bala de prata, essa é a bala de prata que o povo tem para ele poder começar a fazer mudança. E temos outras emendas constitucionais, algumas delas estão em trâmite no Senado e na Câmara, mas aí requer uma questão de mobilização, e temos já outras que já estamos delineando aqui para a criação. Então, ou seja, queremos ser um movimento que cria, ou ao menos dá apoio e cria essa movimentação agora pontual nos quesitos estruturais. E por que isso é importante? Porque a mobilização que é necessária para você fazer uma mudança de Constituição, ela é tão importante, ou ela é tão necessária quanto para você destituir um presidente. Então, nós vimos aí todo o tempo que foi empenhado e a atenção do povo empenhado em fazer o impeachment da Dilma, e não viu o bonde passar da reforma política. Se nós tivéssemos aquele povo empenhado em fazer a reforma política tal qual nós postulamos, nós já estaríamos com um 2016, eleições desse ano, um 2018, já com um modelo melhor. Então, nós queremos trazer esse nível de atenção agora para as questões estruturais, porque essas são as mais difíceis de você ter mobilização social. Vamos citar um exemplo aqui. As 10 medidas contra a corrupção. Nós somos extremamente favoráveis a isso, ajudamos a coletar algumas assinaturas, etc. No entanto, como a PLIP, o projeto de lei de iniciativa popular, ela foi regulamentada de uma maneira que o Estado tem a prerrogativa de colocar aquilo em votação ou não, temos um problema agora de novo. As 10 medidas contra a corrupção foram engavetadas. Então o Estado foi lá e falou, não, isso aqui a gente não vota agora, vamos votar quando a gente quiser. Então agora temos que ter uma nova mobilização para fazer as 10 medidas passarem, ao menos na Câmara, ao menos nas comissões que vão avaliar as 10 medidas. O que também não deveria ser necessário. As PLIPs, tal qual elas existem nos países desenvolvidos, elas vão direto para a Câmara, tem um prazo já pré-definido de votação, e caso neguem a lei, vá a um referendo popular. Existe um referendo popular para passar aquelas leis tal qual elas se apresentam. Então, é tudo automático. Aqui não. Aqui você coloca a prerrogativa do Estado, que ainda vai julgar se vai haver uma alteração ou se vai botar em voto ou não. Então, as nossas reformas que estão por vir é para mudar a balança de poder. Tirar poder do Estado e transferir esse poder para a soberania popular. Então, eu já falei de algumas aí, o voto distrital, o recall, o referendo popular sobre medidas de governo, e temos várias outras aí que temos em linha. Eu não queria falar aqui, mas tem a ver com descentralização de poder, algumas PECs aí que podemos fazer no nível constitucional, fazer essa descentralização também. Bom, Luiz Felipe, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno, pelo tempo e pela paciência e pela qualidade aqui do entrevistador. Muito obrigado.
podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.